Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 5. A gente já está há 3 aulas, acho, fazendo essas construções desses pontos notáveis num triângulo, né? E a gente está vendo as características de cada um ali, né? Na aula de hoje, a gente vai ver o circuncentro, ali na página 22. Hoje é 11 de dezembro de 2020. Só ficou faltando uma coisa na aula passada sobre acho que é o baricentro, isso, sobre o baricentro ali. A gente vai ver na página 21, então é bem rapidinho, mas o foco da nossa aula é a partir de circuncentro, tá bem? Então tá, aula apresentada, já disse a data também, né? Hoje é dia 11 de 12 de 2020. Antes que vocês me perguntem assim, eu queria liberar hoje para vocês o formulário, mas eu vou ter que deixar para a semana que vem. Foi bem agitado o dia ontem para mim, eu não consegui. Como a gente tem uma certa liberdade de tempo, tá? Até para vocês desenvolverem mesmo o formulário. Semana que vem, então, eu consigo marcar o formulário. Não vai ser na segunda, tá? Eu vou terça ou quarta-feira. Bom dia, Pedro, tenha bondade, por favor. Vou colocar aqui o meu. Agora, ficar 3 períodos com esse negócio aqui é complicado. Calor. Tá, vamos lá. Então não se preocupem, semana que vem eu abro o formulário, né? E daí alguns combinados que eu tenho com alguns alunos ali, eu vou fazer, tá? Não se preocupem. Então tá, ali na página 21, só para retomar, né? Então, o que a gente sabe sobre baricentro, né? A gente sabe do baricentro. Opa, eu pensei que estava projetando, não estou. Bom dia, senhor. Foi mal o atraso, eu dormi mais que a cama. Matheus. Tá bem, Matheus. O que eu quero te falar, Matheus? Nós estamos na unidade 5. A aula de hoje é sobre a partir de circuncentro. Tá? Ali na página 22. Só que eu estou retomando na página 21 aqui, ó. Na página 21, essa observação. Olha pessoal, a gente estava falando sobre essa observação, esse exercício, essa consideração aqui sobre o baricentro, né? Ele não fala especificamente de baricentro. A gente sabe que o baricentro é encontro das alturas, né? Das medidas dos segmentos das alturas. Tem uma observação também um pouquinho mais acima aqui, que ele fala sobre o vértice, o segmento da altura, né? Um é o vértice e o outro fica no lado oposto. Esse ponto aqui, ó, de intersecção aqui com o lado oposto é chamado de pé de altura. Então só para a gente se localizar, né? Mas isso aqui que está sendo pedido aqui na prática não tem a ver muito com o baricentro. Eu vou colocar aqui em foco a figura, tá? E vou ler aqui agora para você. Sabendo que AD é a altura, então se AD é a altura, tem que ser perpendicular ao lado oposto. Ângulo de 90 graus ali no pé, certo? É a altura relativa ao lado BC. Muito bem. Do triângulo ABC. Calcule a medida do ângulo CAD. Onde é que a gente identifica CAD aqui? A gente identifica CAD aqui, ó. Então, vértice C, vértice A, vértice D, um ângulo em A. Então esse aqui é o CAD. Ele quer saber esse ângulo aqui. Daí, o que a gente observa? Como esse ângulo aqui é de 90 graus, esse aqui é de 40 graus, esse aqui tem que ser o complemento desse aqui. Porque esse aqui é 90. Né? Se esse aqui é 90, isso aqui é um triângulo retângulo da esquerda. Certo? Se esse aqui é de 90, esses dois têm que ser complementares. Então, se esses dois são complementares, esse ângulo aqui vale quanto?
50, né? Ele tem que completar 90 graus. Ó, por quê? 90 graus aqui, mais 90 graus aqui, 180. Tá? Então não é que esteja deslocado, né? É só para a gente observar, tá? Se AD é a altura, tá? O ângulo que ele faz com o lado oposto aqui, né, o vértice, né, é de 90 graus. Daí tu tem 50 graus aqui, né? Olha só, coisa interessante, tá? Se tu tem 90 graus aqui, ó, tu tem 90 graus aqui também, certo? Então esse ângulo aqui vale quanto? 40, né? E olha que coisa interessante isso aqui. Esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante a esse. Não é? Porque tem os mesmos... a gente está falando de semelhança. Semelhança, isso mesmo. A gente não entrou no conceito de semelhança, mas de congruência, né? Mas lembra que para dizer que eles são semelhantes, basta verificar se os ângulos internos têm mesma medida, né? Então esses dois triângulos aqui, ó, eles são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos, 90, 40 e 50. Esses dois são semelhantes, não sei nada sobre congruência, tá? A gente até poderia ver que esse lado aqui é comum, por exemplo, mas não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero falar para vocês é isso aqui. Então, esses dois triângulos, o da esquerda e o da direita, são semelhantes. Que ângulo vale esse aqui, ó, todo no triângulo ABC? 90, né? Então, ó, tu tem 90 graus aqui, 40 graus aqui e 50 graus aqui. O triângulo grandão, ele é semelhante ao da esquerda e ele é semelhante ao da direita também. E o da esquerda e o da direita são semelhantes entre si. Só para falar de ângulos, tá? Daí os lados são proporcionais. Com certeza o triângulo grandão é semelhante a cada um desses dois aqui, ó. O grandão tem medidas diferentes dos pequenininhos, né? Mas de repente a gente poderia avançar ali e verificar se é simplesmente proporcional aos lados ou se são congruentes, né? Os lados são congruentes. Só um pouquinho, deixa eu dar uma... Como é bom quando a gente não esquece, né? Eu ia pedir para pegar água, daí eu tinha esquecido que eu tinha lembrado de pegar água. Que tal? Olha só. Muito bem. Então vamos lá para o próximo conceito, então, para a próxima definição. Próxima definição na página 22. O círculo. O círculo, vamos atrás do círculo. Ó nada, né? Às vezes cai aqui, ó, as projeções. Vamos lá, vou ficar aqui desse lado aqui. O circuncentro. Mediatrizes. O que são as mediatrizes? São retas perpendiculares, tá? Aos seus lados. Só um pouquinho. Perpendiculares aos seus lados, que passam pelo ponto médio do lado correspondente, tá? Vamos ver quem são esses aos seus lados e o ponto médio e o que é lado correspondente. A gente tem que verificar isso, tá? Hoje você já sabe construir o ponto médio de um segmento. Usa-se o mesmo procedimento para traçar a mediatriz de um triângulo, tá? Veja, então, acho que no baricentro, a gente pega uma reta perpendicular ao lado e liga com o vértice, certo? Uma reta perpendicular passando pelo ponto, a gente pega pelo ponto médio ali
baricentro, né, o vértice, né? Aqui, ó, no circuncentro, a gente pega o ponto médio também. Ah, tá. No baricentro não precisa ser perpendicular ao lado, tá? No baricentro não precisa ser perpendicular ao lado. Pega o ponto médio e liga com o vértice. Agora, no circuncentro é preciso encontrar o ponto médio e o segmento perpendicular a ele. Então é bem simples. Olha só, é mais ou menos como a gente estava fazendo aqui, ó. Lembra? Lembra que no baricentro, deixa eu pegar essa figura que talvez seja melhor aqui, ó. Só deixa eu ver, porque às vezes eu confundo os nomes e os conceitos. Não é porque lembrar todos esses conceitos é brincadeira, né? Ah, era o ortocentro que a gente estava vendo, não era baricentro. Eu estava falando todo o tempo, ó, viu? Era o ortocentro, não era o baricentro. Então, é parecido com o ortocentro, né? O ortocentro que pega o ponto médio e liga com o vértice. Daí tu só precisava encontrar esse ponto aqui, ó, do meio, né? No ortocentro, né? E agora no circuncentro, a gente pega uma reta perpendicular ao segmento. E é bem fácil pegar uma reta perpendicular ao segmento. Vamos lá. O que é perpendicular ao segmento? Onde é que está? Aqui. Igual. O que é perpendicular ao segmento? Pega. Então tu tem a medida E aqui, ó, certo? O que ele vai fazer? Tu vai pegar o teu compasso, a ponta que risca e a ponta seca aqui, né? Vai pegar uma medida e vai fazer o seguinte, ó, tá? Depois tu não pode perder essa medida aqui e fazer o contrário, né? Faz aqui, ó, ponta seca aqui e a ponta que risca no outro ponto mesmo, tá? Ligando esses dois pontos aqui, ó, tu vai ter então um segmento perpendicular, tá? Tu vai ter um segmento perpendicular que vai passar justamente no ponto médio. Tu pode fazer isso para esse segmento aqui, ó. O encontro das perpendiculares vai ser o ponto médio. Então na verdade, o que eu digo para vocês assim, ó, a gente tem que toda vez eu tenho que ler, não adianta, toda vez eu tenho que ler, tá? Bom dia, senhor, desculpe a demora, acordei sem internet, daí só voltou agora. Tudo bem, Lucas? Usou a internet toda de madrugada, né? Daí acontece isso. Ô, Lucas, nós estamos na página 22, tá? Unidade 5 ali, falando de circuncentro, tá? Toda vez que eu vou ver essas definições, até porque a gente usa... a gente... No dia a dia não é uma coisa que tu vai utilizar assim, né? Como eu sempre digo para vocês estão caminhando na zenha, vai cair um baricentro ali para tu calcular, né? Cair, não acontece isso, né? Óbvio que não, né? Senão a gente ia ter que ficar desviando, né, das coisas. Dizer assim, aí eu não ia nem saber o que fazer com ele. Exato. Mas toda vez que eu preciso, eu tenho que ver a definição, não adianta, é assim, tá? Tem que ver a definição, às vezes eu não lembro ali e tudo mais, tem que ver a definição, não adianta. Tá? Daí, ó, até eu estava falando ali, era baricentro e o que eu queria falar era ortocentro, né? Então, para cada um desses pontos notáveis que a gente está procurando, a gente tem que fazer para tentar lembrar, a gente tem que associar algumas palavras específicas. Então, no circuncentro, a gente pode no circuncentro a gente pode associar ao encontro das perpendiculares.
claro, é mediatriz, né, que ele fala ali, mas se a gente fala perpendicular, daí a gente sabe, né, passa pelo ponto médio aqui, né, divide esse segmento AB em dois segmentos de mesma medida e corta de forma perpendicular. Da mesma forma eu posso fazer nesse lado aqui, ó. Daí como é que seria? Para esse lado aqui. Pega eu quero o ponto médio, eu quero a perpendicular, a mediatriz desse segmento aqui, né? Então tu vai botar a ponta seca aqui, ó, certo? Vai botar a ponta seca aqui e vai traçar aqui. Depois não perde a medida, vai colocar a ponta seca aqui e faz esse traçado aqui. Tu vai encontrar algo desse tipo aqui, ó, tá? E daí tu vai seguir, claro, não está no ponto médio, eu fiz mais ou menos aqui, tá? Tu vai passar um pouquinho mais para baixo, o ponto médio está mais ou menos aqui. E daí tu vai passar de forma perpendicular aqui, ó, tá? O ângulo de 90 graus, mais ou menos, tá? Então, daí tu vai encontrar essa mediatriz com essa mediatriz aqui e depois com a outra aqui, ó. Ponto médio aqui, né? Vai dar algo mais ou menos assim, né? Daí traça aqui, ó, e vai ter um encontro das três mediatrizes. Encontrar as mediatrizes vai dar o circuncentro, né? Então a gente encontra mediatrizes, a gente encontra o encontro das alturas da outro segmento, né? Da outro ponto notável. Então, olha ali, ó. Passando pelo ponto médio, né? Ali em vermelho, então. Nesse triângulo, então, aqui, ó, o que diz? O triângulo tem três mediatrizes, ou seja, três perpendiculares aos lados, passando pelos pontos médios. A intersecção delas, ó, viu o que eu falei? Ó, a intersecção dessa com essa aqui com essa aqui. Daí esse ponto é o que a gente chama de circuncentro, tá? O circuncentro é equidistante dos vértices. Esta é a propriedade do circuncentro. Se ele é olha só outra coisa. Se o circuncentro é equidistante dos vértices, então daqui até aqui, ó, tem a mesma distância daqui até aqui, certo? E tem a mesma distância até o ponto C. O que tu pode estabelecer com essas medidas em várias direções? Segura aí, ó, o entendimento aqui, ó. O que tu pode estabelecer um ponto central, assim, ó, que tem a mesma distância a três outros pontos, né, não colineares. O que tu pode estabelecer aqui, ó? Tu pode estabelecer, na verdade, o raio de uma circunferência. Porque o que é uma circunferência? Uma circunferência, como é que a gente monta uma circunferência? Com o teu compasso, tu monta uma circunferência. Tu marca, fixa um raio e monta todos esses pontos que estão em torno da ponta seca do teu compasso aqui, ó, eles mantêm uma mesma distância em relação a esse ponto, ao ponto seco do teu compasso, certo? Então é tu reunir no plano, a circunferência é tu reunir no plano todos os pontos que têm uma mesma distância em relação ao centro, certo? Então olha o que a gente está fazendo no circuncentro. A gente está encontrando três pontos que têm a mesma distância em relação a esse ponto aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode encontrar todos os pontos no plano que têm essa mesma distância. Daí o que tu consegue estabelecer?
uma circunferência em que o triângulo, as pontas do triângulo, eles vão estar encostadas ali, ó, tangenciando. Não é tangenciando, mas eles vão estar encostadas, não é tangente porque é uma cúspide aqui, né? Mas eles vão estar encostados aqui, ó. Eles vão estar encostados na circunferência. Vocês estão entendendo isso? Claro, eu encontrei um ponto central aqui que é equidistante dos vértices, então eu consigo colocar por fora todos os pontos que são equidistantes do vértice. Em outras palavras, eu estou fazendo uma circunferência no entorno, por isso circuncentro. Fala. Tem alguma hipótese diferente em cada parte de posição onde a circunferência é menor? Baixa assim, fala. Tem alguma exceção em cada parte, sabe? Sobre isso, onde a circunferência é menor que o triângulo? Ou não? Que a circunferência é menor que o triângulo? Sim, a gente pode fazer. Existe forma da gente fazer o contrário. Botar uma circunferência dentro do triângulo. E daí é um daqueles pontos. Não é ponto médio. Tem que lembrar o conceito ali. Tem um ponto que a gente encontrou no triângulo que ele é equidistante aos lados, né? Ele faz ele é equidistante aos lados, significa um ponto central que é equidistante aos lados, significa que tu consegue colocar uma circunferência dentro, né? Daí tangencia, daí a circunferência tangencia aqui, ó, ela vai fazer tangências aqui, ó. Tu consegue colocar perfeitamente uma circunferência dentro do triângulo, dá para fazer isso, e dá para colocar o fora, dentro. Isso é o incentro, né? Tá, é isso aí, ó. O incentro, depois a gente verifica, tá? Não lembro. Mas o incentro vai pegar, é o primeiro que a gente aprendeu ali, a gente consegue colocar uma circunferência dentro do triângulo. Depois a gente confere isso. E agora o circuncentro, ó, pela parte de fora, né? Bota uma circunferência pelo lado de fora, tá? E esses pontos, então, eles estão tanto o incentro quanto o circuncentro, eles estão relacionados com o raio da circunferência. O incentro, eu tenho que conferir ali, eu não lembro, mas o incentro, ele vai definir o raio interno do círculo interno e o circuncentro vai ser o raio do círculo externo. Bom dia, Davi! Davi, nós estamos na página 22, tá? Bom, deixa eu aproveitar para tomar uma água aqui, então. Muito bem. Se hidratar é importante. Eu comprei um quadro no Mercado Livre. Estava preocupado que eles ficaram adiando a entrega. Um quadro grande, não é tão grande quanto esse. Mais ou menos aqui assim. Para minha casa, né? Mais ou menos aqui assim, daqui para cá. Mais ou menos a mesma altura. Assim. Vou colocar numa parede lá de casa, tudo mais. E daí, ontem eu estava ansioso para chegar esse quadro. Não lembro mais por que eu comecei esse assunto, tu acredita? Eu não lembro mais por que eu comecei esse assunto. Eu ia falar alguma coisa. Esqueci. Já pensou alguma coisa dessa? Eu ia destacar alguma coisa interessante, mas sei lá. Tá. O circuncentro é equidistante dos três vértices do triângulo, ou seja, a distância é sempre a mesma entre o circuncentro e qualquer um dos vértices do triângulo. O circuncentro, deixa eu pegar a figura aqui e mostrar para vocês.
Então aqui, ó, nessa figura aqui, vamos botar em foco a figura, né? O circuncentro do triângulo ABC, ele diz ali, ó, que a distância do vértice A até o circuncentro, até o ponto, né, ó, é congruente ao vértice B, ao ponto O, e é congruente à mesma medida do C, do vértice C ao ponto O. É o que ele está dizendo ali. Então, quer dizer que eu consigo colocar uma circunferência externa, né, que encosta nos pontos A, B e C. Muito bem, página 23. Página 23. Gente, que isso? Aqui é a página 23. Ali, ó. Ah, tá vendo? Vamos ver as propriedades, então. Centro de equilíbrio, né? Um baricentro, depois um incentro. Essa propriedade permite traçar uma circunferência de centro O e raio AO que contém exatamente os 3 pontos do triângulo, os vértices. Essa circunferência é denominada circunscrita ao triângulo. Ela está falando, Giovana, que é uma circunferência externa ao triângulo, certo? Olha ali, ó, o circuncentro nessa figura aqui, olha ali, ó, o que eu falei para vocês. Nesse triângulo retângulo aqui, tu consegue colocar um círculo. Isso aqui é interessante, ó, que a gente vai ver depois, mais tarde. Tá? Isso aqui é interessante, ó. A hipotenusa está inscrita na circunferência, né? Ou seja, uma circunferência externa e um triângulo retângulo dentro, assim, ó, a hipotenusa sempre vai estar em cima do diâmetro da circunferência. Ou seja, a distância daqui, ó, claro, faz todo sentido, né? Porque se num triângulo retângulo o circuncentro está aqui, ó, esse aqui é o centro da tua circunferência, a distância desse ponto até o vértice é o raio, certo? E a distância desse ponto até esse vértice aqui também é raio. Então significa que a hipotenusa sempre vai dividir o círculo pela metade, exatamente pela metade. Não acontece em outro tipo de triângulo, olha só. Tá? Até porque outro tipo de triângulo nem tem hipotenusa, né? Um triângulo que não é retângulo não tem hipotenusa. Mas isso aqui, ó, não são 2 raios, por exemplo. Nem isso aqui são 2 raios. Nem isso aqui são 2 raios. O que é raio? O raio é a distância daqui até aqui, ó, não a distância daqui até aqui. Certo? Então isso aqui é raio da circunferência. Mas isso aqui não é raio. Tá? Então no triângulo retângulo, a hipotenusa vai sempre ter 2 raios. Tá? Isso é uma propriedade importantíssima para os triângulos. O triângulo fica meio deformado aqui, né, na projeção. Olha só, esse aqui, ó, também, ó. Tá? O encontro das mediatrizes da fora do triângulo aqui, ó. Tá? Ó, ponto médio, ângulo de 90 graus. Ponto médio, ângulo de 90 graus. Ponto médio, ângulo de 90 graus. Vai dar essa intersecção aqui. Na verdade, tu encontrando 2 intersecções, tu não precisa encontrar a terceira, mas a terceira tem que coincidir, né? Porque se tu pegar 2 segmentos interseccionados, já encontra. Já encontrou. Então, pegando esse aqui e esse aqui, tu já encontra o circuncentro,
circuncentro. O circuncentro, tá? Tu já encontra, com duas tu já encontra. O terceiro tu tem que coincidir, se não coincidir, o teu desenho, o teu esboço está equivocado, certo? Pode ver, ó, que isso aqui, ó, o raio está aqui, ó, essa distância aqui, completamente isso aqui não são dois raios, né? Isso aqui é o que a gente chama de corda, tá? No circuncentro, tu consegue sempre cordas na tua circunferência. Cada lado é uma corda da circunferência. Isso aqui é uma corda, isso aqui é uma corda, isso aqui é uma corda, tá? No triângulo retângulo, tu também consegue cordas. Ó, no triângulo retângulo, isso aqui é uma corda, é a distância entre dois pontos da circunferência. O AC é uma corda, o AB é uma corda e o CB também é uma corda. Só que o CB é uma corda muito especial. Ela é uma corda que são dois raios. É uma corda que passa pelo centro, ó, da circunferência. A hipotenusa sempre vai ser uma corda que passa pelo centro. Se uma corda passa pelo centro, ela tem dois raios. Tá? Isso aqui é uma corda que não passa pelo centro. Isso aqui é outra corda que não passa pelo centro. O centro está aqui. Beleza? Tá? Muito bem, então. Ó. Daí o que é? Quem é essa pessoa que está falando aqui? Ó? Eu tinha falado CD, mas tinha entendido. Hã? Falou CD, tipo... CB aqui, ó. Ah, eu ouvi D. AD? Ah, tá. Não, CB. CB é uma corda e no triângulo retângulo, essa corda aqui, ó, que passa pelo centro, é dois raios. Uma corda que passa pelo centro tem que ser dois raios, sempre. Ou, em outras palavras, diâmetro. Vamos ver o que essa pessoa aqui está falando. Em alguns triângulos, assim como ocorre com o ortocentro, o circuncentro pode estar localizado na região externa, como neste triângulo rosa. Ah, tá. Era isso que ela estava observando, assim. Estava dizendo assim pra mim. Quadro resumo dos pontos notáveis de um triângulo. Então tá. Ah, ó. Lembra que eu falei para associar alguns nomes? Tá aqui, ó.